Para finalizar, nós podemos ilustrar as características que nós encontramos da sociedade neoliberal apresentadas até agora como uma irracionalidade neoliberal através de uma obra filmográfica que está disponível, né, nos canais streaming, no caso do Netflix, chamada O Poço. O filme tem uma ideia que eu acho muito, muito boa, e por isso que eu estou colocando o filme aqui. Eu acho que o filme poderia ter tido uma direção, um roteiro melhor elaborados, mas independentemente desta minha crítica, me parece uma obra de qualidade que merece ser assistida e sobre a qual nós podemos ter uma reflexão. O que nós encontramos de analogia entre O Poço de um lado e neoliberalismo do outro? Gostaria que todos já tivessem assistido O Poço, porque não deixa de haver o que é chamado de spoilers nesta parte da apresentação. Então, para quem não quer, primeiro, por favor, assista O Poço, né, e não assista essa última parte da apresentação, está certo? Nós encontramos uma sociedade da opulência na atualidade, uma sociedade que na produção agropecuária, vejam, nos anos 90 já estava acima de 110% da geração de calorias na produção agropecuária para a demanda da população mundial. E chegamos a mais de 120%, 130% na década de 2010 em 2016. E, portanto, o mundo rompeu há muito aqueles problemas malthusianos de oferta de alimentos, mas as pessoas passam fome. Por que as pessoas passam fome? Porque a estrutura de produção não é organizada socialmente. Estão lembrados da ideia de direcionamento político de atendimento social? O neoliberalismo não concorda com isto. Desde que a produção esteja organizada a partir da catalaxia de mercado e com vistas às pessoas atingirem os seus objetivos pessoais de enriquecimento, está tudo bem. É um mundo, então, que produz uma quantidade fantástica de alimentos e mantém as populações em fome. 1 bilhão de 7 bilhões de pessoas passa fome todo dia. Nós encontramos essa fome ligada, em parte, ao lixo. Nos países em desenvolvimento, 5% da comida vai para o lixo. Nos países desenvolvidos, 40% é desperdiçado. Agora, isto importa para a catalaxia de mercado? Não, porque os objetivos dos agentes econômicos de riqueza, a partir dos indicadores de mercado, foi atingido. É uma produção agrícola em excedente e que mantém a população com fome crônica. E é uma produção agrícola que nem se presta às necessidades alimentares das pessoas. Na medida em que há uma produção agrícola de cana-de-açúcar que se presta não à alimentação das pessoas, mas ao abastecimento dos veículos automotores com álcool combustível com etanol. É uma produção agrícola de milho que vira salgadinho de milho, ultraprocessado, que tem um valor nutricional altamente questionável, se é que a gente pode chamar de valor nutricional. E, portanto, é uma produção agrícola que não atende às necessidades alimentares das pessoas, mas que se encaixa na lógica empresarial de alcance mundial, na lógica concorrencial de alcance mundial. Não apenas a produção agrícola, nós temos uma produção de produtos industrializados, como é o caso do objeto de desejo, o smartphone, que é produzido em escala global, massivamente. E para quê? Para ser descartado no Brasil no intervalo de 2 anos a até, quem sabe, 8 meses. Em média de 8 meses a 2 anos, nós temos o ciclo de descarte dos smartphones junto aos consumidores brasileiros. E, portanto, é uma produção que vai para o lixo, é uma produção que se organiza para a reprodução do capital destes grandes empreendimentos, mas que é racionalmente constituída em relação às necessidades ambientais, é racionalmente constituída em relação às subjetividades, à formação pessoal das pessoas? Não, para isso ela não presta. É uma produção em abundância. Então, se ela não se presta às necessidades ambientais ou às necessidades efetivas das pessoas, ela é desperdiçada. Nós vivemos, então, uma sociedade da opulência, uma sociedade que usa de uma maneira inadequada os recursos que ela mesma produz e, consequentemente, uma sociedade da descartabilidade, uma sociedade do lixo. Novamente, a catalaxia de mercado está bem atendida, na medida em que as empresas reproduzem o seu capital, mas o meio ambiente e o psicológico das pessoas pode ser que não.
Como corrigir isto? Quem sabe através da fala, quem sabe através do diálogo. Vimos então no primeiro slide desta parte da apresentação, a produção agrícola é mais do que suficiente a todos. Se ela fosse adequadamente distribuída, então haveria recursos alimentares, recursos diversos para todos. Mas adianta falar? Não. Engraçado, parece óbvio, mas não adianta falar. E por quê? Porque a pessoa foi tomada pela regra do jogo. A regra do jogo está dada e a regra do jogo não vai ser questionada. Hoje eu estou comendo da parte de baixo. Hoje eu estou sofrendo os problemas, mas de alguma forma eu acredito que eu possa chegar lá em cima, que eu possa vencer de alguma forma. E se eu cair, eu posso subir novamente. Segundo o que nós vimos na apresentação, será que isso é efetivamente possível? Não, não é. Mas as pessoas cumprem a regra que está dada no jogo, a regra do neoliberalismo, porque a sua subjetividade foi tomada pelo neoliberalismo e a pessoa segue essas normas do jogo. Como alterar então a condição dessas pessoas? Quem sabe a força. Então, pela força, os recursos podem, quem sabe, virem a serem distribuídos de uma maneira adequada a todos. As grandes transformações históricas foram feitas à força. É o caso da Revolução Francesa, que funda, como nós vimos, uma nova governamentalidade, a liberal, que funda a ideia de direitos fundamentais, o Estado liberal. A Segunda Guerra Mundial, que extermina a extrema-direita nazifascista, ou pelo menos pensávamos isto. Então, essas grandes mudanças históricas foram feitas à força. Foram grandes mudanças realmente? Não necessariamente. Porque, na verdade, a lógica individualista, competitivista, que é inerente à razão subjetiva, à razão instrumental, que perpassa toda a modernidade, continuou da mesma forma. Então nós temos na prática transformações limitadas, porque é uma permanência do mesmo processo de formação da pessoa, a partir de uma lógica subjetivista, egoísta, hedonista, voltada para o prazer máximo imediato, que sempre, a partir dessas supostas mudanças históricas, se reestrutura, é remodelada e de maneira ainda mais radical do que ela estava dada anteriormente. Temos, portanto, um modelo de sociedade de qual ordem? Na leitura de von Mises, na leitura de Hayek, individualista, concorrencial, com pessoas que são marcadas pelo afeto do medo dada a sua vulnerabilidade. Se o afeto do medo, medo de perder a empresa, medo de perder o emprego, medo de ter menos do que você sabe que o seu vizinho, o seu amigo tem, e que geram agressividade. Mas é claro que eu posso ser objetado de que isto é uma realidade e por isso nunca muda, porque o homem é assim. Então talvez estes pensadores, apesar da maior crueza do seu pensamento, mas eles pensaram o mundo tal qual ele é. Bem, se isto for verdade, eu acho que a grande solução seria o suicídio ou o fim da humanidade, o meteoro, porque nós acabamos de ver uma sequência de irracionalidade das manifestações do neoliberalismo. Então eu espero que isso não seja verdade. E realmente não é, porque estes pensadores esqueceram de fazer a leitura de outros importantes pensadores, como por exemplo da antropologia, como por exemplo da psicanálise. O homem não tem uma natureza exclusiva, única, em todo e qualquer momento. O homem tem uma natureza, segundo a antropologia, distinta em diferentes formações sociais. Nós sabemos da psicanálise, desde Freud, que o homem não é marcado por instintos. O animal tem instinto, instinto de sobrevivência, instinto sexual. O homem trata esses instintos com um psiquismo de alta complexidade e, portanto, as suas demandas inconscientes se manifestam na forma de pulsões. A maneira como essas pulsões são organizadas é o resultado da interação entre o homem e a sociedade que está à sua volta.
A sociedade é formada pelos homens. A sociedade é formada historicamente. E ela pode ter um direcionamento conscientemente dado. E nós temos vários exemplos que mostram isto. Erich Fromm, na sua extensa obra Anatomia da Destrutividade Humana, nos mostra um outro modelo de sociedade. Ele categoriza 3 modalidades de sociedade. Sociedades de preservação da vida. Sociedades de destrutividade não agressiva seria a nossa. E sociedades de destrutividade agressiva, que negam radicalmente o outro. Mas há esta categoria, que não é a nossa, olha aqui, ó, preservação da vida. Entendimento amplo da ideia de vida. Vida não é só biológica. A vida é social e culturalmente dada, isto é, se todas as diferentes modalidades da existência não estão dadas a cada pessoa, essa pessoa não está viva de fato. Será que todas as modalidades da nossa existência social estão dadas a cada um dos cidadãos que compõem o mundo moderno na atualidade? Não, não estão. É uma sociedade da cooperação, onde a propriedade existe. Eu tenho tal posse de tal objeto, mas quando? Sobre as coisas usadas no momento. Se eu não estou usando, não é meu, e qualquer um pode usar. Pessoas que são, ao contrário daqui, confiantes, não são vulneráveis. Pessoas que não têm o afeto do medo, consequentemente, mas têm o afeto da solidariedade. E também aqui agressividade e aqui o mínimo de hostilidade. Então isso talvez seja o mito do bom selvagem. Não, não é o mito do bom selvagem. Isto é uma sociedade antropologicamente estruturada e estudada como os Zunis. A ausência de competitividade. Pessoas competitivas existem na sociedade Zuni, que ficaria originalmente no sudoeste dos Estados Unidos. Mas essas pessoas são consideradas tipos aberrantes. Então vejam, para a nossa sociedade, aquele que é competitivo, aquele que pela sua ação superou e derrotou os demais, é visto brilhantemente como o vitorioso. Essa pessoa existe na sociedade Zuni, mas eles não consideram essa pessoa adequada, é uma pessoa aberrante, é uma pessoa que erra na sua vida. Há conflitos na sociedade. De novo, não é mito do bom selvagem. Sempre existem conflitos nas sociedades humanas, só que em geral não são conflitos econômicos. Porque nós vimos no slide anterior, a propriedade só está dada pelo uso imediato do objeto, e não como propriedade privada. Os conflitos são ligados normalmente a ciúmes matrimoniais, segundo os estudos antropológicos. Há casamentos estáveis de longa duração, mas há ciúmes matrimoniais e é possível o divórcio entre os casais sem maiores dificuldades. A ideia de separação conjugal é institucional nesta sociedade. Há uma tendência de igualdade entre homens e mulheres. A única atividade que é exclusiva aos homens é o pastoreio de animais. Todas as outras atividades são atividades partilhadas em condições políticas de igualdade entre homens e mulheres, inclusive é uma sociedade organizada em linhas matriarcais. Eu tenho uma família. A minha família eu carrego no meu sobrenome, e meu sobrenome vem do meu pai. Nessa sociedade Zuni, a organização das pessoas se dá a partir de linhas definidas pela mãe e não pelo pai, o que mostra uma inércia de poder feminino inerente a essa sociedade. Na verdade, uma ideia de igualdade. A guerra entre os Zunis, sim, mas ela é muito eventual e não existe uma estrutura social preparada para a guerra. Será que na nossa sociedade existe serviço militar obrigatório? Será que existem forças armadas? Sim. Esta ideia é estranha à sociedade Zuni. Manifestações reprimidas. Isso é bastante interessante, porque nós poderíamos acusar quem entende esta sociedade, os estudiosos da sociedade Zuni, como não tendo percebido como é uma sociedade altamente agressiva, porque Hayek e Mises teriam razão em última instância. Eles não manifestam isto cotidianamente, mas eles psicanaliticamente reprimem esta ideia de violência e agressividade e, consequentemente, eles são agressivos como todo e qualquer ser humano é. Validaremos esta análise? Não, não vamos validar. E por quê? No mundo ocidental nós temos várias manifestações
reprimidas de violência. É o caso de competições. Porque 2 times de futebol, 2 times de basquete estão em campo. 2 jogadores de tênis, para que um tenha um tênis melhor através do outro. Sim, isso é o discurso. Mas por que um ganha a medalha de ouro e o outro ganha a medalha de prata? Um ganhou. E como diria Nelson Piquet, todos os outros perderam. O segundo lugar é o primeiro perdedor, diria Nelson Piquet, dentro desta lógica de competitividade. Então a competição é uma manifestação de agressividade reprimida. Ao invés de eu matar o outro, eu mato vencendo no basquete, vencendo no futebol, vencendo nos Jogos Olímpicos. Ainda mais, manifestações culturais de violência, religião. A religião cristã que tem o processo da paixão de Cristo, e paixão é uma palavra que tem raiz em sofrimento. A religião foi fundada no sofrimento. Nós temos o cinema, que recorrentemente traz filmes que falam do quê? Falam das pessoas que levantaram cedo, foram para o trabalho, trabalharam o dia todo e voltaram e no intervalo de tempo ajudaram a velhinha. Não, ninguém assistiria a este filme. Falam da pessoa que foi objeto de todas as violências na sociedade e depois se tornou o catalisador, o emanador de toda esta violência. Falam da violência que se manifesta de forma gratuita, de forma vulgar na sociedade. Agora, na sociedade Zuni, há ausência de manifestações violentas na religião, nos rituais ou em outros eventos. Então eles teriam reprimido a violência deles? Não, eles não reprimiram, eles simplesmente constituíram uma sociedade na qual o seu psiquismo não manifesta violência como na nossa sociedade. Então será que o homem é intrinsecamente individualista, hedonista e concorrencial? Será que o homem é necessariamente o homem da sociedade neoliberal? Não. Esta é a subjetividade que a nossa sociedade cultivou, não desde a década de 1980 com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, não desde a década de 1930 com o início do pensamento que nós chamamos hoje de neoliberal, mas a partir dos séculos XV e XVI, com o advento de uma racionalidade instrumental, uma racionalidade que é individualista, subjetiva, uma racionalidade que serve para os meus próprios fins de enriquecimento, meus próprios fins de poder e submissão da realidade à minha volta e dos homens na realidade à minha volta, às minhas necessidades. É uma sociedade que se organiza então com o afeto do medo e da agressividade e que chega hoje às raias do maior radicalismo através do neoliberalismo, do qual talvez nós não venhamos a conseguir sair, porque nós talvez não tenhamos opção diante desta forma de organização da nossa subjetividade individualista, hedonista, concorrencial. Era essa a reflexão que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me encontre nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.